O mundo não acabou nessa greve dos caminhoneiros, mas a qualquer momento ele pode acabar. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias Entre Parênteses. Meu nome é Tavos Mata Machado e hoje eu queria abrir um parêntese na discussão sobre a greve dos caminhoneiros para pensar um pouco sobre o filme Mad Max e sobre como que ele pode ajudar a gente a entender um pouco o que a gente está passando. Essa semana eu tô de férias forçadas, eu acho, como muitos de vocês. A greve dos caminhoneiros parou o país inteiro e, bom, muita gente está tendo que ficar em casa. Escolas estão fechadas, vários locais de trabalho não estão abrindo, não tem ônibus em várias cidades. E, bom, no meio disso tudo, eu resolvi aproveitar essa semana para rever Mad Max. Não o Estrada da Fúria, esse novo, e nem o 2 ou 3, que são mais famosos, mas o Mad Max 1, original, de 1979. Com toda a falta de gasolina e toda a crise subsequente causada pela greve dos caminhoneiros, eu vi muita gente fazendo piadinha na internet sobre Mad Max, falando que talvez a gente estaria vivendo o começo do filme agora no Brasil. O pessoal tem feito essa piada porque a premissa de Mad Max é um futuro distópico no Outback da Austrália, aquela área que é tipo um deserto muito grande, em que por causa da crise do petróleo, a gasolina se torna um recurso escasso, transformando o panorama do filme num deserto desolado, ocupado por tribos de motoqueiros e motoristas muito loucos, com armas, carros modificados, que entram em guerra uns com os outros por gasolina, água e recursos básicos desse tipo. E o que me chama muita atenção na premissa do filme é sobre como que ele vai pensar, sobre como que um recurso tão básico, um recurso que a gente está tão acostumado a ter na nossa vida, que é a gasolina, quando a gente tira ele, o que pode acontecer muito rápido. Uma coisa que eu tenho sentido nessa última semana, aí com a greve dos caminhoneiros, é uma certa fragilidade no nosso tecido social, da nossa sociedade, do nosso país, do mundo que a gente vive, sabe? O que eu quero dizer com essa fragilidade? Nesses últimos 8 dias, a gente está tendo demonstrações bizarras de caos ao redor do país. Gente brigando, roubando gasolina de carro um do outro, pessoal fazendo fila gigante no supermercado, tentando estocar para um possível apocalipse que tá vindo, governo desesperado, forças armadas divididas, uma bagunça. E tudo isso com o impacto de uma greve que até agora tem 8 dias e já tá até caminhando pro fim. Ou pelo menos são as últimas notícias que eu recebi. Até você tá vendo esse vídeo, talvez as coisas tenham mudado um pouco. E o que eu acho muito louco é como que algo tão cotidiano pra gente, igual a gasolina, tem um impacto tão grande no nosso modo de vida e é um recurso finito. Tipo assim, a gasolina não vai acabar agora. Ela tá aí, tá sendo explorada, a gente tá tendo um problema único de distribuição agora. Mas assim, combustíveis fósseis acabam eventualmente. E a gente sabe que a gente tá caminhando a passos muito acelerados nesse sentido. E eu fico pensando como que a gente depende tanto da nossa vida, da nossa sociedade, da estrutura que nos mantém relativamente coesos num recurso natural finito. Em vários recursos naturais finitos, na verdade, mas aqui no caso, falando do petróleo e da gasolina. Então o que eu quero discutir hoje não é tanto a greve em si. Eu tenho minhas perspectivas políticas sobre a greve, tenho várias opiniões sobre os diferentes lados da história. Se você quiser saber mais, pode me acompanhar no Twitter ou até aqui nos comentários. Mas hoje eu quero tentar pensar como que essa greve mostra pra gente o quanto que o nosso mundo é frágil. Pensar que em 8 dias, com um problema de distribuição de gasolina, o nosso país já ficou assim, pensando que gasolina é um recurso finito, um recurso extremamente sujeito a flutuações, a crises internacionais, a conflitos bélicos entre países. É um exemplo muito forte de como parece que a gente está constantemente a um passo do apocalipse. Não só por causa de gasolina, né? Esse é só um exemplo, mas se a gente para pensar os vários recursos finitos que a gente usa e sobre os quais a nossa sociedade depende, pensar os impactos ultra acelerados das mudanças climáticas e os passos muito lentos que a gente tem tomado para conseguir reverter essas consequências. E isso para não falar da ameaça de guerra nuclear que depois de décadas mais ou menos adormecida, ressurgiu aí nos últimos anos. Bom, o mundo não acabou dessa vez. A greve dos caminhoneiros não vai fazer o mundo acabar definitivamente. Mas eu acho que o impacto que 8 dias sem gasolina teve no nosso país pode mostrar o quão fácil é o mundo acabar. Bom, por que eu fui rever especificamente o Mad Max 1 e não o 2 ou 3 ou o Estrada da Fúria? Se você conhece Mad Max, mas nunca parou para assistir ou não tem certeza se viu ou não, se você conhece pelas referências da cultura pop, provavelmente a imagem que você tem é de um deserto com uma galera meio mutante, umas roupas muito esquisitas, muito couro, carros ultra modificados, espinhos.
Se você tá pensando em Estrada da Fúria, com certeza você lembra da guitarra com lança-chamas. E todo esse cenário desértico, pós-apocalíptico, que, querendo ou não, é a grande marca da série. Só que é muito louco, porque o primeiro Mad Max é completamente diferente disso. Eu lembro que a primeira vez que eu vi ele na televisão e tava tendo uma maratona dos 3 Mad Max seguidos. E eu parei pra assistir e eu tive a impressão que a programação tava errada. Que era outro filme com o Mel Gibson, mas eu não tava entendendo que era de fato o Mad Max. Eu falo isso porque o Mad Max 1, ele é tipo um filme pré-apocalíptico. Se a gente fosse pensar que os outros são distopias pós-apocalípticas, Mad Max é um pouco uma forma de mostrar como que o mundo chegou naquele ponto. Então nesse primeiro filme, a gente tem uma Austrália em que pedaços da sociedade ainda existem, em frangalhos, mas existem. Tem bares, tem dinheiro, as pessoas moram em casas, tem inclusive uma força policial, que inclusive é onde o Max, o protagonista, o personagem do Mel Gibson, trabalha. E assim, se a gente para pra olhar o que tem de distópico ou de apocalíptico no filme, são estradas bastante detonadas, serviços públicos completamente em frangalhos ou inexistentes, uma saúde mental da população de um modo geral bastante abalada. E falando sério, se a gente para pra pegar esses exemplos, será que o nosso mundo é tão diferente assim do mundo de Mad Max 1? De certa forma, Mad Max 1 é uma narrativa que fala sobre o quanto é fácil as coisas simplesmente chegarem num ponto que elas degringolam. A ideia é um pouco que uma distopia não acontece de uma hora para outra. Não é como se você acordasse num dia e de repente você tá numa distopia. Elas vão sendo construídas de formas muito mais lentas, processuais e às vezes por isso mesmo invisíveis pra gente. Ou pouco visíveis, talvez. O romance The Handmaid's Tale, da Margaret Atwood, que até virou uma série muito boa com a Elizabeth Moss, discute um pouco isso também, nas cenas em que vai mostrar como era o mundo antes de Gilead, né, que é o reino distópico do romance. A gente consegue ver um pouco de como que é essa criação de um mundo distópico e como que ela várias vezes passa desapercebida. Então eu fico pensando no Mad Max 1 como algo que a gente chama em língua inglesa de cautionary tale, que não tem uma tradução exata, mas seria como um conto de alerta ou um conto de perigo. Que são tipo essas histórias que a gente conta pra criança pra evitar elas de falarem com estranhos, de comerem o que não devem. Sei lá, pensa aí em Três Porquinhos, pensa em Chapeuzinho Vermelho, e por aí vai. De certa forma, Mad Max 1 é um cautionary tale que tenta nos mostrar os perigos de ter um sistema inteiro baseado na exploração de um recurso finito. É muito engraçado pensar que o filme sai em 79, saindo logo depois da crise do petróleo dos anos 70, que foi muito importante para reformular toda a face do mundo, toda a geopolítica global na época. E como talvez as preocupações que cercavam o diretor e a produção do filme na época parecessem muito com as preocupações que a gente tem hoje. Mas para além desse aspecto do combustível fóssil, do uso de recursos finitos, eu acho que tem mais uma coisa de Mad Max que me chamou muita atenção e que me assustou um pouco em como eu senti aquilo de certa forma próximo da nossa realidade, que é um pouco o modo como que a sociedade ela se desfia, ela se descostura aos poucos, inclusive partindo da perda de racionalidade de cada indivíduo. Existe em Mad Max um estado de loucura que vai aumentando ao longo dos filmes. O próprio nome, Mad Max, tem um pouco a ver com isso. E no primeiro filme a gente já vê vários personagens que, por causa do estado do mundo, começam a perder a noção da realidade. Começam a enlouquecer mesmo, começam a ter um acelerado processo de degeneração da saúde mental. E eu acho isso muito forte, como que em momentos de crise, como momentos muito difíceis, a gente é muito rápido para abandonar a nossa racionalidade. Muitas notícias que a gente tá vendo por aí, eu acho que fazem a gente pensar nisso. Grupos bradando, pedindo intervenção militar, galera correndo pro supermercado pra fazer estocagem de comida, como se o mundo fosse acabar amanhã, gente indo desesperada pros postos. Teve até um caso engraçadíssimo em São Paulo, de um carro que acabou a gasolina dentro do posto, chamou um Uber, o Uber acabou a gasolina atrás no posto e aí de repente se fez uma fila atrás, porque todo mundo achava que tinha gasolina lá. Gente brigando por galão de gasolina, galera roubando gasolina de carro na rua, coisas que normalmente não acontecem, assim. A impressão que eu tive, inclusive andando na rua, é como se todo mundo tivesse um pouco cheio de dedos, com medo de a qualquer momento tudo explodir, sabe? E tem uma cena em particular do Mad Max 1, que eu não vou spoiler os detalhes dela aqui, mas em que o Max, ele fala, se eu passasse mais 1 minuto naquela estrada, eu ia me tornar um deles. No caso, um deles, né, um dos bandidos que ele tava perseguindo, que era uma gangue bem louca e tal. E essa ideia dele de que 1 minuto a mais trabalhando como policial, ele ia surtar completamente,
me fez pensar um pouco qual que seria esse nosso ponto de virada. Sabe, se em 8 dias de greve a gente chegou num estado tão esquisito igual a gente tá hoje, sabe, com quantos dias sem gasolina a gente simplesmente ia ruir enquanto sociedade, sabe? E a impressão que eu tenho é que em momentos de crise, a tentação de fazer análises apressadas, de entrar em desespero, de fazer coisas com medo, com susto, com muita insegurança sobre o dia seguinte, é uma tentação muito grande, sabe? Só que ao mesmo tempo, é justamente nesses momentos de crise em que é mais importante a gente resistir a esse impulso de ceder à loucura, de certa forma. É importante aproveitar o momento de crise para tentar pensar em como que a gente chegou até aqui. Pensar na nossa dependência de combustíveis fósseis, pensar nas políticas públicas e fiscais que afetam o setor dos caminhoneiros, que é um setor tão central para a economia brasileira. Pensar se de fato um sistema de distribuição nacional baseado unicamente numa malha rodoviária, em que o sistema ferroviário já foi abandonado há muito tempo, é de fato a melhor alternativa para um país com tamanho igual ao Brasil. Os 4 filmes de Mad Max contam a história de um homem que cedeu ao desespero num mundo pós-apocalíptico. Talvez, em momentos de crise como hoje, a gente tem que ouvir os alertas desses filmes, como Mad Max, e pensarmos, será que eu tô cedendo ao desespero? Bom, se você já é inscrito do Mimimídias há mais tempo, talvez você tenha estranhado um pouco esse vídeo de hoje. Esse é um formato novo que a gente está experimentando, de materiais mais imediatos, vídeos que respondam a acontecimentos que estão acontecendo agora, coisa que a gente consegue lançar com uma agilidade maior, com menos edição, um pouco mais cru. Se você acabou de chegar no canal, esse vídeo aqui é bem diferente de vários outros que a gente faz. Eu convido você a dar uma olhada também no resto dos vídeos que a gente produz. Pode ter muita coisa que vai te interessar também. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, clica no curtir aqui embaixo, compartilha o vídeo e principalmente, vamos conversar aqui nos comentários sobre o que você está achando dessa situação toda. Um beijo no coração e até mais.